Graças a Deus por mais um dia dos nossos estudos bíblicos que estão iniciando hoje. Estamos aí já no dia... Hoje estamos aí no dia 6 de fevereiro, 37º dia, né, dos nossos estudos bíblicos. Cara, que alegria poder construir esse propósito com Deus durante esse ano. Que alegria poder levar a palavra do Senhor aqui nessas ferramentas. Eu creio que nós somos privilegiados por ter uma ferramenta que nos permita falar da palavra de Deus, que nos permita ter esse acesso e poder trocar aqui experiências, passar conteúdos que o Senhor tem nos permitido através da sua própria palavra, poder também edificar a vida de vocês. É uma honra para mim, agradeço demais a cada um que tem começado, desde o começo aí me acompanhado, vindo comigo nesse propósito de leitura bíblica. Tenho certeza que Deus já tem feito grandes coisas aí na vida de vocês. E ainda é só o começo. É só o começo de algo muito grandioso que Deus tem para fazer em nossas vidas, de uma transformação excepcional que vem por meio da palavra de Deus. Então, hoje nós vamos começar um novo livro, nós vamos começar uma nova leitura aqui. Nós concluímos na leitura de ontem o livro de Levítico, o livro das leis para os sacerdotes, o livro ali que traz instruções muito específicas a respeito de santidade, a respeito de uma base sólida para a sociedade, de uma base sólida para o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para si, o povo que Deus os livrou da escravidão, o povo que Deus trouxe para viver debaixo da sua proteção, debaixo das suas ordenanças, um povo aí que Deus escolheu para conduzir o seu DNA para o resto da eternidade, para o resto da humanidade. Então, nós vimos o quanto o Senhor nos instruiu a respeito de todas as áreas que envolviam a vida desse povo, desde os sacrifícios, desde a santificação, passando também pelo serviço no tabernáculo, passando também pelos costumes no dia a dia, passando ali por leis, passando também por situações muito específicas do cotidiano humano, algo que traz conceitos até os nossos dias. Nós vimos a realidade daquele povo não era, em muitos casos, diferente do que nós vivemos hoje. Nós vimos o quanto o povo passava por situações que nós ainda hoje vivemos. Então nós vemos ali o princípio das leis, os princípios ali onde o Senhor está dando para os sacerdócios. Os sacerdócios são as pessoas que têm o controle, o domínio, o governo sobre o povo naquele tempo. Então o Senhor dá a eles a direção para conduzir esse povo a um lugar ali de santificação, um lugar onde Deus pudesse habitar junto com eles na sua presença. Então nós terminamos o livro de Levítico, vendo o quanto o Senhor ele se faz presente, o Senhor nos chama a ser santos, o Senhor nos chama a viver com esse povo, o Senhor ele nos instruiu a respeito de finanças, a respeito de família, a respeito de convívio social, a respeito de sexualidade, a respeito ali de sacrifícios, a respeito de festas, a respeito de colheitas, a respeito de trabalho, a respeito de primícias. Tudo que envolve a nossa vida, o Senhor ele tem falado conosco aqui, ele tem nos ensinado. E nós vamos entrar no livro de Números agora, o quarto livro da Bíblia. Nós vamos entrar nesse livro que também vai nos trazer instruções e que tem um princípio básico. Ele vai começar a explicar aqui a seriedade do pecado, ele vai mostrar como a desobediência ela impediu a primeira geração de entrar na terra prometida. Tá? Então a primeira geração do povo de Israel, infelizmente, ficou pelo caminho, ficou pelo deserto, por frutos das suas desobediências, por frutos dos seus pecados. Então nós vamos ver isso acontecendo aqui nesse livro, nós vamos ver o Senhor Moisés trazendo para nós essas instruções. Então, antes de mergulharmos nessa palavra, antes de mergulharmos mais profundo nesses conceitos aqui que nós temos para o livro de hoje, hoje nós vamos ler de Números capítulo 1 ao capítulo 3, mas antes de entrarmos nessas palavras, vamos orar?
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço porque mais uma obra aqui sua se completa, mais um livro aqui nós estamos iniciando hoje. Eu te peço, Senhor, vem com capacitação do alto, traz revelação, muda, Senhor, a realidade de quem for ter acesso a esses vídeos, de quem for ter acesso a esses materiais. Em nome de Jesus, aqui não se trata de algo meu, não se trata de algo pessoal, se trata, Senhor, da Tua palavra, se trata, Senhor, do Teu propósito, se trata, Senhor, de algo que nasceu no Teu coração. E eu me alegro, Pai, em poder fazer parte dos Teus planos. Ah, Senhor, há muitas pessoas, Pai, nesse momento, há muitas pessoas que precisam da Tua palavra, as pessoas que têm fome e sede da Tua palavra. Por isso, Pai, onde quer que a minha voz tenha alcance, Senhor, leve, Senhor, o alimento que elas precisam. E esse alimento é a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, vem com provisão, vem, Senhor, com transformação, vem até nós, Pai, derrama sobre nós um espírito ensinável, para que a Tua palavra venha, dê frutos e frutos que permaneçam. Assim nós oramos, clamamos a Tua presença, Espírito Santo, toma a minha vida como Tua agora nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos então embarcar na palavra de Deus. Livro de Números, vamos começar uma nova leitura. O livro de Números aqui, que ele foi escrito por Moisés também. O livro de Números ele compõe o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Ele é datado ali por volta de 1450, 1410 anos antes de Cristo. O público-alvo dele foi o povo de Israel, ele foi escrito para o povo de Israel, ele foi escrito para o povo ali que era visto como o povo eleito de Deus. Moisés escreveu esses livros para trazer ao povo de Deus a memória do que Deus fez ali com eles, da memória do que Deus estava constituindo com esse povo durante toda essa jornada. Então nós vamos ver o livro, por exemplo, assim como foi de Levítico, nós vamos ver de Números, nós vamos ver de Deuteronômio, Moisés trazendo instruções, relembrando o povo, usando desses livros aqui para ensinar as próximas gerações. Nós vamos ver aqui um princípio de construção de legado que Moisés vai deixando ao ensinar os povos, as gerações que estão vindo, que estão se renovando acerca do que Deus fez e continua fazendo até os dias de hoje, tá? Então, Números ele é um título apropriado, ele apresenta 2 recenseamentos do povo de Israel, enumerando os guerreiros e os primogênitos, os levitas. O primeiro censo foi a etapa inicial dos preparativos para a partida aqui dos israelitas do Sinai rumo à terra prometida de Canaã. O livro também registra a primeira missão de reconhecimento da terra de Canaã e várias revoltas envolvendo o povo e alguns líderes. Nós vamos ver uma revolta de Arão, nós vamos ver uma revolta de Miriam, irmãos de Moisés contra o próprio Moisés. Nós vamos ver aqui Corá, Datã, Abirão, algumas revoltas que vão surgir aqui no meio do povo. Relata também a queda de Israel na idolatria e na imoralidade e os castigos advindos desses pecados, ou seja, os castigos que vão ser consequência desses pecados aqui no povo. Números ainda registra também a escolha de Josué, ou seja, Josué sendo levantado como substituto de Moisés, várias prescrições referentes a ofertas, votos, festas, casamentos, herança, e expõe também as normas para ocupação e distribuição de Canaã. Então nós vamos ver livro aqui o livro de Números, narrativas muito interessantes, muito atrativas, diferente do livro de Levítico. Nós vamos ver aqui no livro de Números muitas leis, muitas repetições, algumas coisas assim também, mas nós vamos ver aqui um contexto muito mais histórico do que no livro de Levítico, tá? O livro de Levítico é um livro extremamente técnico, um livro extremamente direcionado ao sacerdócio, mas agora o livro de Números ele já traz um contexto mais histórico, ele traz aqui alguns fatos mais históricos, o que para muitas pessoas, talvez para a maioria dos leitores da Bíblia, acaba sendo mais atrativo e de fácil compreensão. Então, dado aqui um panorama do livro, vamos embarcar aqui nos 3 capítulos. Nós vamos de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos de Números capítulo 1 a capítulo 3.
O capítulo 1, por exemplo, ele já vai entrar na história do recenseamento. Tá? A expressão falou mais o Senhor, do versículo 1, capítulo 1, falou mais o Senhor a Moisés, marca o tom desse livro. No livro de Levítico, por exemplo, nós vimos ali que em um caso específico o Senhor falou diretamente com Arão. Mas na grande maioria dos capítulos sempre começava a leitura falando ali que Deus chamou a Moisés e Arão. Ele sempre trazia esse contexto aqui. Então, a expressão falou mais o Senhor a Moisés vai marcar o tom desse livro. As revelações de Deus ao seu servo Moisés, elas são mencionadas mais de 150 vezes e mais de 20 maneiras diferentes em números. Tá? Então nós estamos trazendo aqui realmente as palavras que o Senhor deu a Moisés. É literalmente Moisés transcrevendo, Moisés trazendo o contexto histórico daquilo que Deus deu para ele lá no monte, daquilo que Deus traz para ele em revelação para que ele comunique ao povo. Por mais que Arão seja ali a figura do sumo sacerdote, daquele que uma vez por ano, no dia da expiação dos pecados, ele tem acesso ao santíssimo lugar, ao lugar onde a arca da presença de Deus, a arca da aliança estivesse, é com Moisés que Deus estabeleceu essa relação de intimidade. Tá? Vale lembrar que lá no livro de Êxodo, nós relatamos aqui os encontros que Moisés tinha com Deus. Ele falava face a face com o Senhor. Eles tinham uma relação de intimidade e de profundidade que é imensurável. Uma relação extremamente... uma relação assim, extremamente íntima. Então era especial o relacionamento deles. Então por isso o Senhor sempre se revela a ele. Tá? Os israelitas eles não viviam pura e simplesmente no deserto nesse tempo. Tá? O livro de Números, ele mostra que, por exemplo, no deserto do Sinai, essa aqui era a área geográfica de Números, tá? Eles estavam ali ainda nessa região do deserto, do Monte Sinai, um ambiente que serve como uma poderosa metáfora espiritual. Eles não viviam simplesmente no deserto. Na verdade, eles como uma nação, eles estavam viajando espiritualmente por uma terra ali que precisavam de muitos confrontos, eles precisavam romper, eles precisavam quebrar os paradigmas que eles viviam antes, eles precisavam se transformar, eles precisavam ser transformados na sua atitude. A própria história da adoração ali no bezerro de ouro e tudo mais, nos faz entender que esse povo ele tinha sido liberto de uma maneira física, mas ainda estava aprisionado de maneira espiritual. Então essa estadia deles ali no deserto, esse processo que eles passaram ali, traz esse princípio de purificação, de tratamento. É um processo que todos nós passamos quando nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor, e aí nós começamos a ver e começamos a ser transformados de dentro para fora. Para alguns, esse processo acaba sendo mais rápido, para outros acabam demorando um pouco mais. Infelizmente, para alguns outros, esse processo ele nunca se conclui. Isso depende muito do nosso coração, isso depende muito do quanto estamos dispostos a viver essa transformação, do quanto estamos dispostos a viver essa mudança. Tá? Então Deus aqui, ele começa a trazer esse conceito, ele não tem pressa para que o povo herde a terra prometida. Deus ele tem princípios a serem estabelecidos, tá? Então, se o povo vai passar por 40 dias, ou por 40 meses, ou por 40 anos, isso não é uma escolha de Deus, isso é uma escolha do próprio povo. Enquanto eles não estivessem preparados para herdar a promessa do Senhor, eles ficariam ali no deserto. Isso fala muito comigo, isso traz muitos conceitos para mim, acredito que para a tua vida também, porque independente do que é a promessa de Deus, a palavra de Deus sobre a tua vida, ela vai se cumprir. A diferença é como você vai chegar a esse destino da palavra que foi liberada sobre a tua vida. Porque você pode chegar muito bem, você pode chegar inteiro, você pode chegar íntegro com Deus, você pode chegar ali numa condição de glorificar o Senhor e de dar bons frutos, ou você pode chegar ali sacrificado, você pode chegar ali destruído, você pode chegar ali humilhado pelas suas más escolhas. Então tenha esse entendimento, o Senhor ele quer o melhor para nós, por isso ele dá leis específicas, por isso ele dá detalhes de como viver, para que a gente possa chegar lá de uma maneira plena e ser feliz. Esse é o plano de Deus para nós. Faça as suas escolhas. Se eu pudesse te dar um conselho, diria, escolha viver pelo plano do Senhor.
Tá? Então, Deus ele já havia os libertado da escravidão, mas ainda não os havia levado à terra da promessa. Assim, os israelitas eles tinham de enfrentar sofrimentos físicos, privações no lugar onde, num lugar árido, num lugar onde não era confortável, onde eles estavam perambulando para testar a sua fé. Nós vamos ver esse conceito em Números lá, capítulo 21, lá para frente nós vamos ver aqui que eles ficavam perambulando durante o deserto, desmontando e montando acampamentos, mas ainda assim distante da terra prometida. Se você for ver no mapa, se a sua Bíblia aí for uma Bíblia de estudo, você vai ver que algumas dessas Bíblias elas trazem uma figura ilustrativa do caminho que eles poderiam fazer para chegar do Egito a Canaã, tá? E do caminho que eles fizeram com diversas voltas, perambulações. Cara, é um negócio incrível, é um negócio surreal o quanto eles andaram pelo deserto durante esses 40 anos. Agora, se você analisar as figuras aí, eu até não preparei aqui, mas vou tentar trazer para o próximo vídeo uma figura ilustrativa disso. Tá? O caminho que eles fariam naturalmente do Egito até Canaã, provavelmente eles levariam uma média de 6 meses, 1 ano, 2 anos no máximo. Mas porque eles ficaram ali rodeando, por não serem fiéis ao Senhor, por não obedecerem às leis, por não cumprirem as ordenanças do Senhor, eles passaram por 40 anos num período ali que eles deveriam fazer um caminho em 6 meses até 2 anos. Olha só o quanto a gente pode retardar as promessas de Deus, o quanto nós podemos retardar os planos de Deus para as nossas vidas. Eu não sei você, mas eu não quero ser essa pessoa que atrapalha o agir de Deus, essa pessoa que atrapalha ou retarda os planos de Deus. Então vamos cada vez mais mergulhar aqui na palavra para entender tudo isso. Tá? A referência de tempo no primeiro dia e no segundo mês aqui do ano, que é feita aqui nos versículos 1 e 2, tá? Quando ele vem ali para trazer o recenseamento, é feita a partir do acontecimento que foi fundamental da história de Israel, ou seja, a libertação do povo da escravidão no Egito, que é o contexto básico que eu estou trazendo aqui. O Êxodo, tá? O Êxodo, ou seja, a libertação do Egito, ele constituiu o nascimento da nação de Israel e representava para os israelitas do Antigo Testamento o que a morte e a ressurreição de Jesus ela representa hoje para nós os cristãos. Tá? Então isso aqui era um marco do nascimento daquele povo, era o marco da identidade daquele povo. Tá? O segundo mês ele corresponde aproximadamente a abril, uma época ali que mais tarde ela seria conhecida em Canaã como um mês das colheitas gerais, entre as primícias e entre as festas ali, por exemplo, das primícias e a festa de Pentecostes. Tá? O censo de números, ele de certo modo, ele é de certo modo aqui a colheita de Deus das pessoas. Tá? Os acontecimentos de números eles se passaram em um período ali de 38 anos, provavelmente na segunda metade ali do século XV antes de Cristo aqui. É uma data ali que às vezes varia, tá? em termos aqui, mas como eu disse ali para vocês, tá? Entre 1450 e 1410 a.C. é muito interessante ver como os estudiosos bíblicos eles vão trazendo detalhes e como vai surgindo evidências, tá? do trânsito que esse povo viveu no deserto. Então, os versículos 1, e 2 e 3, ele vai continuar falando a respeito desse recenseamento. O propósito desse censo aqui era ser um alistamento militar. Tá? Então, o povo constituiu ali, eles eram frequentemente atacados. Nós vimos ali que, por muitas vezes, o povo de Israel, eles eram, por estarem no deserto, ficavam talvez vulneráveis. Embora fossem muito grandes, muito numerosos, eles ficavam um pouco vulneráveis. E mesmo assim o Senhor tinha a bênção deles, uma das bênçãos do Senhor sobre eles é que o Senhor sempre os defenderia. Tá? O Senhor os defenderia. Então, eles tinham a necessidade de ter um exército também. Então, eles fizeram esse censo aqui, eles começaram a fazer um princípio de alistamento militar. Esse aqui não tinha um objetivo social, objetivo político ou objetivo econômico, era um objetivo claramente militar. Em vez disso, o recenseamento, por exemplo, ele ajudaria Israel a preparar os seus exércitos para a guerra e conquistar a terra de Canaã. Por essa razão, eles eram contados aqui os indivíduos do sexo masculino, tá? Do sexo masculino,
fisicamente capazes que tinham ali de 20 anos para cima. Tá? No livro de Levítico, eles usaram esse perfil aqui, no finalzinho do livro de Êxodo também, em algumas partes do livro de Levítico, eles usam esse perfil para esclarecer aqui o homem da estatura ali perfeita, o homem que pudesse ter serventia ao povo de Deus. Então o Senhor ele começava aqui a realizar o processo de entrega da terra prometida ao povo. Ele está preparando esse povo para herdar a promessa. O censo também demonstrou aos israelitas a fidelidade divina no cumprimento de outra promessa que Deus fez lá atrás para Abraão, a multiplicação dos seus descendentes. Então olha só, de um descendente legítimo de Abraão, foi se tornando outras famílias, e aí foram se multiplicando, e agora eles são uma nação gigantesca e poderosa. Olha a promessa de Deus, a promessa que Deus fez a Abraão se cumprindo já aqui nesse povo. E ela vai aumentar muito mais, ela vai chegar até a mim, ela vai chegar até você de uma maneira espiritual, filhos dessa herança profética que Deus deu a Abraão. Então, gostaria esse livro ele fala muitas vezes a respeito também da conversa de Moisés e Deus. É algo que eu fico imaginando tudo isso. Imagina aí você ouvindo a voz de Deus. Moisés ele ouvia, Números 1, capítulo 1, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, então ele ouvia a voz de Deus. Cara, imagina isso aí, a Bíblia diz que a voz do Senhor, ela é como o som de muitas águas. Agora imagina aí você ouvindo essa voz, ouvindo aí, tendo esse contato com o Senhor. Cara, isso é de uma sobrenaturalidade surreal. Tá? Imagina aí você tendo essa conversa, esse tete a tete com Deus, assim como Moisés tinha. As Escrituras hoje, elas nos dão poucas informações de como era realmente essa experiência. A Bíblia de fato, ela diz que o Senhor falou com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, como você fala aí com seus amigos, seus parentes, enfim. Aqueles que desejavam ouvir a voz do Senhor devem saber que Ele fala por meio da sua palavra. Por isso é tão importante estudarmos essa palavra, por isso é que é tão importante imergir naquilo que Deus está falando conosco, tá? Isso aqui são as próprias palavras do Senhor. Jesus, ele usou as palavras que Deus ele falou quando citou o acontecimento, por exemplo, da sarça ardente. Nós temos esse texto, por exemplo, lá em Marcos, capítulo 12, versículo 26. Jesus e os fariseus, eles reconheciam a lei dada como por Deus. Tá? Esses textos estão lá em Mateus, capítulo 19, em João, capítulo 9, nós vamos ver isso acontecendo. Estevão citou o que Moisés escreveu com as palavras de Deus, lá em Atos, capítulo 7, versículo 6, quando Estevão está passando ali também por um julgamento, ele cita toda a lei, todas as palavras que Deus deu a Moisés. O apóstolo Pedro também disse que Moisés e alguns outros profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo, lá em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 21, também nós vimos essa história aí sendo citada lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Então, nós temos a legitimidade de que por gerações nós reconhecemos o que Deus está dando aqui nesses primeiros livros, ou seja, na lei, nos livros da lei, que foram também a base da lei judaica, da onde vieram até o próprio Jesus, como a palavra viva do Senhor. E olha a importância, olha o princípio legal. Deus claramente ele falou com Moisés. Ele também se dirige a nós, por meio da sua palavra escrita, por meio da Bíblia. Os judeus e os cristãos, ao longo dos séculos, eles preservaram a mensagem divina desde o momento que ela foi revelada. Tá? Desde as primeiras escrituras, desde a revelação aqui lá no Monte Sinai, até a mim, até agora, até você, e em nome de Jesus, que vá passar para os seus filhos, para os seus netos e para as próximas gerações. Esse é o nosso papel. Eles acreditarem, verem que o Senhor ele continua falando, a palavra de Deus ela deve ser pregada, ela deve continuar sendo aqui ministrada por cada um de nós. A Bíblia ela já foi banida, ela já foi queimada, ela já foi ridicularizada, ela ainda assim, cara, meio diante de tudo isso, a verdade ela permanece imutável. Ela continua a ser o teste aqui
para todos aqueles que dizem que Deus ou afirmam que andamos no caminho dele, a Bíblia é o nosso parâmetro. É aqui que nós temos que nos alimentar. Então, nós vamos continuar esse texto aqui, essa leitura. O versículo 4, ele vai dar o entendimento aqui de que um homem de cada tribo ajudaria Moisés e Arão na imensa tarefa de contabilizar essa nação. Tá? Imagina aí, eram muitas pessoas, eram muitas tribos ali, 12 tribos, mas numerosamente gigantescas. Tá? Então, cada homem, cada líder, cada um dos líderes, cada um homem dessa tribo aí seria levantado como líder e ajudaria Moisés e Arão a fazer a contagem desse povo. Tá? A participação aqui dessas pessoas garantia a contagem fosse feita e também de maneira imparcial, de maneira correta. Os versículos 5 ao 15, os nomes dos homens que estavam ali convocados, dos homens que foram convocados. Muitos desses nomes aqui são compostos que temos e que fazem referência a Deus. Tá? Nós chamamos essas denominações, esses nomes que fazem menção fazem referência a Deus, de teofóricas, tá? Teofóricas, porque elas fazem alusão à fé na presença e na provisão de Deus na sua vida e no seu povo. Então, vou passar uma listagem rápida aqui de quem eram esses homens. No versículo 5, nós falamos de Elisur, meu Deus é uma rocha, o que significa o nome dele. Ele é filho de Sedeur, Shaddai é a chama, que significa o nome Sedeur. Ele é chefe de Ruben, tá? Chefe da tribo de Ruben. A história dele ali ele é citado no versículo 5. No versículo 6, nós vamos falar a respeito de Selumiel. O nome de Selumiel significa minha paz é Deus. Ele é filho de Zuri-Sadai, tá? Que significa a minha rocha é Shaddai. Ele é chefe da tribo de Simeão, versículo 6. No versículo 7, nós vamos falar de Naasson, que significa, ele tem um significado que não é conhecido. Ele é filho de Aminadab, que significa meu parente, ou o meu Deus é nobre. Ele é chefe da tribo de Judá. No versículo 8, o chefe da tribo de Issacar é Natanael, que significa Deus concedeu. Ele é filho de Zoar. No versículo 9, o chefe da tribo de Zebulon, ele é Eliabe, que o nome dele significa meu Deus é pai. No versículo 10, eles vão falar a respeito do chefe da tribo de Efraim, e o nome dele é Elisama, que significa meu Deus ouviu. No versículo 10, o chefe da tribo de Manassés é Gamaliel, que significa recompensa de Deus. No versículo 11, então nós vamos falar a respeito do chefe da tribo de Benjamim. O nome dele é Abidã e significa meu pai, ou seja, o meu Deus é o juiz. Então, no versículo 12, nós vamos falar do chefe da tribo de Dan, e o nome dele é Aiezer, que significa meu irmão, ou o meu Deus é ajuda. No versículo 13, nós vamos falar do chefe da tribo de Aser, que significa Pagiel, encontrado por Deus é o significado do seu nome. No versículo 14, nós vamos falar do chefe da tribo de Gade, que ele é Eliasaf, Deus somou, significa o seu nome. E no versículo 15, para finalizar essa lista, nós vamos falar a respeito do chefe da tribo de Naphtali, que significa Aira, tá? Significa o meu Deus ou o meu irmão é catástrofe. Talvez aqui uma expressão de aviso aos inimigos, tá? Ele era filho de Onã e chefe da tribo de Naphtali. Nós temos ali a história dele sendo mencionada ali no versículo 15. Então nós vimos ali que esses homens representavam ali chefes dessas 12 tribos. Eles iriam ajudar nesse recenseamento. Os homens convocados dentro da comunidade, eles foram escolhidos por causa de suas posições de liderança. Então eles vieram ali para ajudar Moisés e Arão nesse processo de contagem do povo, de alistamento militar. Seria impossível Moisés e Arão conseguirem efetuar isso aí sem a ajuda desses homens, tá? Versículo 19, como o Senhor ele ordena a Moisés, essa expressão ela mostra que o tom dos capítulos 1 até o capítulo 10 é de submissão por parte de Moisés e do povo às revelações da vontade de Deus.
Tá? À medida que o Senhor ele ordenava, Moisés e os israelitas, eles respondiam prontamente, imediatamente eles respondiam ao Senhor. Então, do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vamos ver esses princípios de fidelidade e de obediência do povo. Então, quando ele fala a Moisés, quando ele vem e traz uma ordem, de pronto, de bate-pronto, eles já obedecem, eles honram ao Senhor. Isso não significa, por exemplo, do capítulo 11 em diante, nós vamos ver que isso vai começar a mudar um pouquinho, tá? Então, continuando aqui esse capítulo, dos versículos 20 até o 43, ele vai falar dos filhos, ele vai começar a falar um pouco dos seus filhos, dos filhos e de gerações aqui, de distribuições. Ele vai falar aqui, os filhos de Ruben e as suas gerações, cada um dos 12 mini parágrafos aqui, dos versículos 20 até o 43, ele segue o mesmo padrão dessa expressão aqui. Tá? Ele primeiro cita o nome da tribo, depois as particularidades de sua família, em seguida a estipulação de que os homens contados eram fisicamente capazes e tinham 20 anos para cima, o nome da tribo de novo, e aí ele finaliza com um número contabilizado que esse clã, que essa tribo teve ali no censo como resultado, tá? Ele termina com, ele traz essa estrutura. As únicas variações desse padrão aqui estão nos versículos 32 a 35, aqui nos quais é explicado que Efraim e Manassés, eles são os filhos de José, tá? Eles foram separados a um propósito diferentes também. Essa observação aqui, ela relembra, ele traz para nós, o leitor, uma lembrança de que José ele teve sua partilha em dobro dentre as tribos de Israel. A bênção que ele recebeu foi diferenciada. Então, ele tem aqui a sua partilha em dobro, tá? Dentre as tribos de Israel. Os seus 2 filhos receberiam dotes iguais aos 2 tios com relação à posteridade israelita, tá? Então, há um princípio diferente, foi derramada uma bênção diferente sobre esses filhos de José, e eles vão colher isso agora, tá? Todo esse trecho bíblico aqui, ele tem uma aura de celebração que envolve isso, os detalhes que eles parecem parecer meio repetitivo, às vezes até um pouco entediante, porque parece a mesma estrutura, parece que você está vendo dados demais, mas para esses povos, para aqueles primeiros povos, isso aqui provocaria uma emoção nas respectivas aqui tribos deles, tá? Eles começaram a entender que era a história da própria família deles. Então aqui estão todos os membros militares, os reais. Os versículos do 47 ao 48, os levitas, tá? O pessoal da tribo de Levi, eles não foram incluídos no censo. A tribo de Levi, ela era sagrada e ela pertencia exclusivamente a Deus. O capítulo 3 vai registrar as famílias e os números e os deveres deles. Eles não entraram nesse recenseamento, nesse censo aqui. A tribo de Levi vivia um princípio diferente, tá? Nós vamos encerrar esse capítulo aqui. Nós vamos entrar, por exemplo, no capítulo 2 para falar a respeito aqui da disposição das tribos no acampamento. Então cada tribo tinha um lugar, cada tribo ali tinha um ponto específico para viver a sua vida. Número 2 começa exatamente como a maioria dos capítulos em Números, com registro de revelação de Deus a Moisés. Além disso aqui, as tribos elas produziam uma própria insígnia, tá? Posteriores princípios judaicos, eles sugeriam que cada tribo ela tinha em sua bandeira as cores que correspondiam às 12 pedras fixadas no peitoral do sumo sacerdote. Tá? Em Êxodo capítulo 28, dos versículos 15 ao 21, nós falamos dessa estola sacerdotal, onde ele carregava aqui 12 pedras, cada pedra de uma cor, simbolizando as tribos de Israel. Então, os princípios ali judaicos falavam que cada tribo tinha sua bandeira. Tá? E além disso, cada tríade, ou seja, eles formavam 3 grupos ali e se unificavam. Tá? Então cada tríade aqui dessas tribos, elas possuíam a sua própria insígnia, ou seja, a sua própria bandeira, o seu próprio legado ali. Os modelos ou os motivos desses emblemas, eles não são conhecidos por nós hoje em dia. Tá? Eles não são conhecidos por nós hoje em dia. Isso aqui são histórias da tradição judaica, dos princípios judaicos. Mais tarde, tá? Alguns conceitos judaicos
indicaram que o padrão da tríade liderada pela família de Judá, por exemplo, ela tinha a figura de um leão. A figura a de Ruben, a tríade de Ruben, um homem, a de Efraim, um boi, e a de Dan, a figura de uma águia. Olha que profético isso aqui, porque automaticamente essas 4 insígnias aqui, elas formam as 4 criaturas viventes, tá? Descritas lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, e também em Apocalipse capítulo 4, versículo 7. Esses 2 textos aqui, eles vão falar sobre os 4 seres viventes que tem uma importância gigantesca no mundo espiritual, que trazem ali, que estavam ali nos tronos, esses 4 seres viventes que representavam algo muito importante. Então, é interessante ver essa linhagem sendo construída, tá? O próprio Deus, ele dispôs cada tribo em um lugar específico em volta do tabernáculo. A identidade de um indivíduo, ela não era apenas derivada da sua tribo, ela também do seu lugar em relação ao tabernáculo. Cada lugar que eles ficavam tinha um acesso diferente, tinha um comportamento diferente. Isso influenciava muito na maneira que a sua tribo vivia. Tá? Ninguém ousava chegar muito perto do tabernáculo a fim de que a santidade divina pudesse ser respeitada. Tá? Então existia uma distância ali que eles viviam do tabernáculo. Em contrapartida, as pessoas podiam chegar bem perto de Jesus, que é a figura viva, a figura humanizada do tabernáculo de Deus. Então isso não quer dizer que Jesus ele era menos santo. Pelo contrário, quer dizer que ele tinha de aproximar-se o suficiente de nós para nos salvar. Talvez o povo se distanciou tanto de Deus e se distanciou tanto dos valores, do respeito e do prazer pela santidade de Deus, que Deus, ele, por intermédio de Jesus Cristo, ele muda a estratégia. Então ele permite que o povo se achegue para que haja restauração. Tá? Dos versículos 2, no capítulo 2, versículos 3 ao 9, as 3 tribos da banda do Oriente, elas tinham um lugar de honra. É o que diz aqui. As antigas pessoas de Israel não eram navegantes. Então, elas na verdade elas voltaram as suas costas para o mar. Então a palavra costas pode significar leste ou mar. Na linha de marcha, Judá com as suas tribos aliadas, Issacar e Zebulon, foram assentadas primeiros. Os versículos 10 ao 16, posicionadas ao lado sul, estavam a tribo de Ruben e suas aliadas, Simeão e Gade. Elas foram assentadas em segundo lugar, depois de sitiadas as tribos aliadas em Judá, era líder. Então, o total de homens que serviam ao exército aqui, nessas 3 tribos, estou falando de Ruben, Simeão e Gade, era de 151.450. Olha a quantidade só nessas 3 tribos. No versículo 17, partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio. Então consentia-se que apenas pessoas consagradas se deslocassem com a tenda da congregação, no caso aqui a tribo dos levitas. Tá? O tabernáculo nessa marcha ele ficava sempre na posição central, um símbolo não só da proteção de Israel, como também da presença de Deus entre o seu povo, no meio do seu povo. Os versículos 18 a 24, eles vão dizer que posicionadas ao lado oeste estavam a tribo de Efraim e as suas tribos aliadas, Manassés e Benjamim. Na linha da marcha, elas foram o terceiro grupo a mudar para seus acampamentos. O total dos homens que serviam exércitos dessas tribos foi de 108.100 homens. Os versículos 25 a 31, eles vão falar a respeito da tribo de Dan e das suas aliadas, Aser e Naphtali. Tá? Elas foram posicionadas ao norte, na linha de marcha, foram o último grupo a mudar seus acampamentos. Então o total desses homens aqui que serviam nesse exército dessas 3 tribos era de 157.600 homens. Tá? Os versículos do 32 ao 34, eles fazem o encerramento desse capítulo e eles mostram aqui a grandiosidade de números desse capítulo aqui 2. Tá? Os 4 grupos aqui os 4 grupos de 3 tribos, tá? As 4 tríades que nós falamos aqui, que simbolizavam também nas suas bandeiras lá os 4 seres viventes, faziam menção a 4 seres viventes, elas contabilizaram o mesmo total que a soma das 12 unidades individuais. Ou seja, estamos falando aqui de um número de 103.550 homens. Cara, era muita gente, 603 mil
550 homens. Era um exército poderoso. O capítulo 2 ele apresenta uma ilustração quase idealizada das tribos de Israel, como se estivessem preparadas para sua marcha triunfal até a terra prometida. Tá? A grande tristeza aqui a sua rebelião é um aviso para todos nós, porque você pode ter tudo na sua mão, você pode ter o cenário perfeito, você pode ter aí em algum momento o cenário todo a seu favor, você pode ter habilidade, você pode ter preparação, você pode ter até uma palavra que vai em seu favor, mas se no seu coração você não honrar com isso, você começar a agir fazer pelas suas próprias pernas, agir pelas suas próprias vontades e descumprir, viver em desobediência com as ordenanças de Deus, vai dar certo, vai dar errado, tá? Vai dar muito errado. Você vai falhar, você vai cair e você vai se perder, tá? Então, capítulo 3, último capítulo do nosso estudo de hoje, Números capítulo 3, os levitas e as suas responsabilidades. Nós vamos falar aqui dos levitas, o seu recenseamento e o resgate dos seus primogênitos. O foco aqui do capítulo 3 é nos sacerdotes e nas famílias da tribo de Levi, tá? Os levitas. Então, quando nós lemos, por exemplo, dos versículos 2 a 4, eles vão citar fazer um parâmetro aqui de Nadab, o primogênito, que deve ser aqui no sentido de pesar, um pesar paternal, tá? O herdeiro de Arão, ele tomou-se de um grande desapontamento. O seu irmão Abiú, Nadab e Abiú, ofereceu fogo profano perante o Senhor, uma ofensa que lhes custou a vida. Nós vimos isso lá em Levítico capítulo 10. Assim que eles começam o serviço do sacerdote, eles entregam fogo estranho na presença do Senhor, eles são mortos. Os dois filhos de Arão, os outros dois, eles continuaram vivos. Eleazar e Itamar exerciam o ministério sacerdotal diante de Deus. Entretanto, aqui, a supervisão do seu pai, ela era ainda mais necessária do que antes, em virtude dos erros que já cometeram seus primeiros filhos, que acabaram morrendo. Então você imagina ali a pressão, a carga que Arão carregava sobre suas costas. Se os sacerdotes, aqueles que tinham permissão de estar em lugares sagrados, estavam sujeitos a uma punição extrema por causa da aproximação inadequada, por se aproximarem de maneira indevida do Senhor, o que aconteceria então com um intruso comum? Alguém que não era separado para o sacerdócio. Se alguém que já era consagrado, que tinha permissões para entrar em alguns pontos daqueles lugares, já pagou com a própria vida, você consegue imaginar o que aconteceria com pessoas comuns que não eram separadas? Então havia um grande temor por esse povo referência a isso, tá? Os versículos 5 a 10, nós vamos continuar aqui uma leitura desse capítulo, mas os versículos 5 a 10, por duas vezes o narrador aqui desse texto, ele faz uma distinção da tribo de Levi das outras tribos. Os levitas, eles não eram sacerdotes, apenas Arão e seus filhos podiam exercer esse papel. Os levitas que cuidavam do serviço relativo às coisas sagradas no tabernáculo, eles se aproximavam-se da presença divina. Os sacerdotes que ministravam dentro do tabernáculo, eles chegavam ainda mais perto. Tá? Entretanto, aqui apenas o sumo sacerdote, aquele cujo ministério servia de base para a confiança da comunidade, ele adentrava o lugar santíssimo, onde a presença de Deus residia. Ou seja, só o sumo sacerdote tinha acesso ao lugar santíssimo, o lugar onde ficava ali a Arca da Aliança, o lugar onde Deus habitava naquele momento. Deus é santo, apenas o sumo sacerdote, separado da comunidade para esse propósito sagrado, ele tinha o consentimento de se aproximar-se de Deus, a fim de interceder pelas pessoas perante o próprio Senhor. Aqui nos dias de hoje, tá? Porém, isso nos dias de hoje, todos os cristãos eles podem ter acesso a essa presença divina em iguais condições. A morte de Jesus, ela rasgou um véu. Ela rasgou um véu que nos separava do Altíssimo, do Senhor, do próprio Deus. Foi rasgado o véu, expiou todos os nossos pecados e fez santos à vista do Senhor. Então nós temos esse acesso hoje. Se você, por exemplo, não faz uso desse acesso, se você decide não se achegar, eu lamento por você. Porque nós temos um acesso que há muitas e muitas gerações não era possível. Tá? Pessoas que viviam uma vida reta não tinham acesso à presença que hoje eu e você temos
ao colo do Senhor. Então, os versículos 11, continuando aqui a leitura do último capítulo, a expressão eu indica o envolvimento direto de Deus na redenção. Quando Deus ele remia e salvava o seu povo, tudo era feito por Deus, tudo era o Senhor que conduzia aqui. Tá? Ele não delegou esse trabalho a nenhum ser humano. Mais tarde Deus ele escolheu Jesus para ser o mais perfeito sumo sacerdote a favor de todos aqueles que acreditavam nele. Todo primogênito é meu. É uma das falas nesses capítulos. Quando Deus ele passou pelas casas das famílias hebraicas que haviam obedecido às suas instruções na Páscoa, ele poupou à morte os primogênitos. E aí ele faz essa declaração. Esse texto está lá em Êxodo 12, tá? Dos versículos 29 ao 51, ele faz a declaração de que os primogênitos dos hebreus e também a primeira cria dos animais pertenciam a ele. Tá? Agora os primogênitos eles precisavam ser resgatados. Aqui uma troca foi realizada. Tá? Uma troca aqui foi realizada. Deus fez de toda a tribo de Levi a sua propriedade especial, em vez do filho primogênito de cada família, como nós vimos, nós vamos ver isso aqui em Números nesse capítulo 3, nos versículos 40 a 51. Deus faz uma substituição, tá? Então o que antes eram os primogênitos, eles eram do Senhor. Ele estabeleceu esse princípio lá em Êxodo capítulo 12, quando ele fala que vai enviar a última praga. Ele fala ali, ele estabelece o princípio da Páscoa, um cordeiro deve ser morto, você vai passar o sangue dele nos umbrais da porta, e todos os primogênitos serão meu, tanto os primogênitos dos hebreus, tanto os seus filhos, quanto também das suas crias. Agora Deus está substituindo, tá? Ele está substituindo, ele está colocando toda a tribo de Levi no lugar desses primogênitos. Então toda a tribo de Levi agora vive para o Senhor. Todos os levitas vivem para o Senhor. Do versículo 14 ao 20, as três tribos dos levitas eram Gerson, Coate e Merari. Tá? Os levitas eles foram distinguidos das outras tribos, eles foram separados, as não sacerdotais, de algumas formas. A primeira, eles foram contados à parte daqueles que foram contabilizados para a guerra, ou seja, eles não viviam, eles não foram separados, não eram contados ali para a guerra. Tá? Eles foram indicados como ministros na adoração de Deus, ministros na adoração a Deus, em vez de viver como soldados do exército divino, eles foram separados a ministros da adoração a Deus, tanto em sacrifícios lá na frente, quando nós vemos ali sendo estabelecido também os louvores. Tá? Eles receberam certas restrições na conduta da sua vida, assim como os sacerdotes tinham muitas condutas específicas, eles também vão receber condutas específicas. E o quarto ponto aqui, eles representaram o presente dos primogênitos de cada família ao Senhor. Tá? O quinto ponto vai dizer que eles viveram em cidades no meio de várias tribos, em vez de morarem com os outros em uma única região. Então eles passaram a ser espalhados e viverem dentro das tribos. Eles não viveram juntos. Eles passaram a viver em transição no meio das outras tribos. Tá? Os versículos 21 a 37 vai dizer que na listagem de determinação dos lugares das tribos, ao redor ali do santuário, há uma ordenação. Tá? Existe uma ordem que vai da tribo mais favorecida, que é Judá, até as menos favorecidas. Tá? As tribos de Gerson e Merari receberam a incumbência das tarefas subsidiárias. Os sacerdotes ficavam no lado leste ali, eles ocupavam as posições na liderança, as posições de liderança. A ordem era Gerson ao oeste, Coate ao sul, Merari ao norte, Moisés, Arão e seus filhos a leste. Tá? Dos versículos 22 a 26, a tribo de Gerson cuidava e tratava dos elementos do tabernáculo. Eles cuidavam das coisas do templo, os contados aqui entre eles do sexo masculino, acima de 1 mês de idade, eles totalizavam entre 7.500 homens. Os versículos 27 ao 32 vai dizer que as tarefas da família de Coate ficaram concentradas no cuidado dos móveis e utensílios sagrados do tabernáculo. Eleazar, filho de Arão, supervisionava o trabalho como chefe dos encarregados. A mobília sagrada ela só podia ser manuseada ali de formas muito específicas. Tá?
Os anamitas, eles pertenciam aos clãs coatitas e eram também da família de Moisés, Arão e Miriam. Tá? A história deles está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 20. Os contados do sexo masculino entre eles, aqui acima de um mês de idade, totalizavam já 8.600. Então, olha o quanto de pessoas, olha o quão numerosa também eram as tribos de Levi. Tá? Versículos 33 ao 37. As tarefas da família de Merari ficaram concentradas nos elementos estruturais. Aí nós estamos falando de tábuas, varais, colunas, bases, estacas, cordas, isso do tabernáculo e em seus utensílios. Tá? Nessa tribo aqui, os contados aqui do sexo masculino, eles já totalizavam 6.200. Então, os versículos 38 e 39, o leste, a área em que ficavam Moisés, Arão e seus filhos, indicavam uma posição mais favorável, tá? Uma posição mais privilegiada. Então, a responsabilidade desses aqui era proteger o tabernáculo contra qualquer tipo de aproximação não apropriada. O total dos levitas foi de 22.000. Então 22.000 levitas ao total viviam em prol do Senhor, viviam totalmente separados ao Senhor, viviam para os serviços do templo, da adoração, do cuidado do tabernáculo. Os primogênitos das famílias de Êxodo pertenciam ao Senhor porque Deus os havia salvado, versículos aqui 40 e 42. A primeira cria dos animais também era oferecida como sacrifício ao Senhor. Os primogênitos israelitas foram resgatados pela dedicação dos levitas ao serviço do Senhor. Então, agora, estando eles no deserto, aqui no segundo ano da sua libertação, a troca dos primogênitos pelos levitas foi de fato uma troca realizada. Tá? Deus ele realizou uma troca. Isso tudo está acontecendo, todas essas ordenanças, a construção desse tabernáculo, em apenas 2 anos que eles estavam transitando ali no deserto depois da sua libertação. Como eu disse, o processo que eles têm ali, o mapa nos mostra que esse caminho eles poderiam percorrer entre 6 meses, 1 ano, em até 2 anos, de uma maneira natural, se eles continuassem marchando. A Bíblia nos mostrou que o Senhor ele estabeleceu princípios para que eles marchassem de dia e de noite. De dia ia uma nuvem os cobrindo à frente deles para que eles não sofressem com as temperaturas, e de noite iria ali também o Senhor por meio de uma coluna de fogo para que eles pudessem ali ser iluminados. Mas mesmo assim, pelas devidas mancadas deles, eles passaram por 40 anos nesse período. 40 anos. A expressão em lugar de, dos versículos 40 a 42, enfatiza fortemente essa substituição dos primeiros filhos israelitas pelos levitas. Tá? Essa antiga troca aqui nos lembra da substituição dos pecados, dos pecadores por Jesus. Então Deus ele faz novamente esse princípio no Novo Testamento, quando ele substitui os pecadores que deveriam ser ofertados por Jesus. Todos merecíamos a morte por causa das nossas ofensas, dos nossos pecados, mas Cristo, Jesus Cristo, ele morreu em uma cruz no nosso lugar. E nós devemos aqui agora viver em prol dele, em honra, em adoração por esse sacrifício, por esse acesso e por ainda assim nos tornar filhos de Deus. Então nós vamos terminar esse capítulo aqui, até o capítulo 51, do 43 até o 51, o número total dos primogênitos eram de 22.273, aparenta ser pequeno para uma população ali grande, tá? Uma população de no mínimo ali 2 milhões de pessoas. Algumas pessoas sustentam que essa quantidade estava relacionada ao número de primogênitos israelitas na primeira Páscoa, tá? Cada que resgate individual devia ser pago, o pagamento de ciclos Arão e seus filhos era adequado. Deus estabelece aqui esse princípio. Tá? Então, nós terminamos o capítulo de hoje, terminamos o nosso estudo de hoje, entendendo que foi feita uma troca entre os primogênitos israelitas e também dos animais pela tribo de Levi, tá? Pelos levitas. Agora, Deus ele faz também essa substituição por cada um de nós. Ele faz essa substituição por mim, faz essa substituição por você, quando ele envia o próprio Jesus Cristo a se sacrificar naquela cruz para que eu e você tivesse vida. Então, Deus abençoe seu dia. Chegamos ao final de mais um estudo aqui. Estudamos hoje aqui de
Números capítulo 1 a Números capítulo 3, iniciamos aí o 4º livro da Bíblia. Deus abençoe você, amanhã tem mais vídeo, todos os dias estamos estudando a palavra. Não fique sem estudar a palavra, não deixe a sua Bíblia aí aberta, não deixe a sua Bíblia fechada, perdão, sem estudar. O Senhor tem grandes coisas para nos entregar durante a nossa vida. Deus quer transformar a nossa caminhada com Ele durante esse ano, através do entendimento da palavra. Então Deus abençoe vocês, fiquem aí na paz e com o amor de Cristo.